Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado é contrário às contas do governo relativas a 2018. CPI ouve relatos de mulheres vítimas de violência obstétrica. E seminário discute a importância do marco legal para o desenvolvimento dos negócios de impacto social no Estado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado é contrário às contas do governo relativas a 2018. O documento foi apresentado à Comissão de Orçamento da Alerj nesta quarta-feira. O relatório do TCE apresentou 14 irregularidades cometidas pelo Poder Executivo em 2018, na época comandado por Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles. Entre elas, o não cumprimento do investimento mínimo em serviços de saúde pública, determinado pela Constituição Federal em 11% da receita corrente líquida do Estado. O governo investiu 6,5%. O valor de multas e juros repassados aos municípios foi inferior à vinculação prevista na Constituição, em função da exclusão indevida das multas e juros de mora destinadas ao Fundo de Administração Fazendária, da base de cálculo para repartição de receitas aos municípios. Com isso, só em 2018, as cidades do Rio deixaram de receber 48 milhões de reais. Segundo o relatório, essa prática aconteceu reiteradamente. De 2011 a 2017, foram menos 137 milhões de reais. Não se tratou da multa isolada e da multa de ofício, nesse caso, que é justamente o questionamento do Tribunal de Contas, quando ele fala da valor de multas excluídos. O entendimento é que a multa pelo descumprimento de obrigação acessória e a multa que são praticadas pela autoridade fiscal através do auto de infração, quando apurado o tributo devido, que não apenas não tenha sido pago pelo contribuinte total ou parcialmente, mas que sequer tenha sido declarado ou confessado pelo mesmo, essas multas, no caso, elas não estariam inclusas no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 63 de 90. Não compondo dessa forma o MJM para fins de repasse para o município, não devendo a base ser excluída, no caso. O relatório do TCE alerta o novo governador, Wilson Witzel, para o déficit financeiro nas contas do governo, no valor aproximado de 13 bilhões e meio de reais, para que o Poder Executivo já implemente medidas para o equilíbrio financeiro do Estado. Segundo o subsecretário da Casa Civil, Bruno Schettini, o governo está se planejando estrategicamente para não cometer os mesmos erros da administração anterior. Prova disso é que a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que vai ser enviada à Alerj até o final de setembro, prevê uma redução da dívida do Estado para 11 bilhões de reais. Um déficit menor, onde, na verdade, a composição desses 11 bilhões já existe retorno do Estado à condição de pagar dívida. Então, se esse ano tínhamos 13 sem pagar dívida nenhuma, ano que vem teremos 11, onde um pouco mais da metade é o Estado voltando a pagar dívida. Isso mostra um perfil de melhora da gestão do Executivo em comparação com o Executivo do ano anterior. Para o presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Rodrigo Amorim, a previsão do governo em diminuir a dívida em 2020 demonstra um planejamento, o que para ele não foi feito pelo governo anterior. A gestão anterior não tinha sequer um planejamento para tirar o Estado do Rio de Janeiro desse atoleiro. O simples fato de reduzir a dívida, mas principalmente apresentar um planejamento, já demonstra a responsabilidade, coisa que a gente não via no passado. CPI que apura a morte de bebês no Hospital da Mulher de Cabo Frio ouviu nesta terça-feira relatos de mulheres vítimas de violência obstétrica. O objetivo foi ampliar o debate e pensar políticas públicas que protejam as mulheres e previnam este tipo de violência. Lisandra Rodrigues foi uma das 20 mães que perderam seus filhos no Hospital da Mulher em Cabo Frio no primeiro semestre deste ano. Com 41 semanas de gravidez e com o parto previsto para o dia 18 de fevereiro,
Lisandra começou a sentir dores muito fortes nas costas. Ela procurou o hospital por 4 vezes, mas os médicos faziam apenas exames de toque no colo do útero e a mandavam de volta para casa. No dia 26, Lisandra foi internada. Após a realização dos exames, foi constatado que o feto já estava sem vida. A vítima contou que, após a cesariana de emergência, não recebeu qualquer assistência ou recomendação. 2 dias depois ganhei alta, não me falaram nada sobre o ponto para me levar, não caminhar nada. Eu e minha mãe que recorremos, um postinho de saúde básico, perto de casa. E foi isso, e até agora não tenho resposta em si o que meu filho morreu. Nunca a gente imagina que vai acontecer com a gente. Estava só esperando o momento mesmo para vir, o quarto tudo montado, berço, enxoval. A CPI ouviu também vítimas de outros hospitais do estado. Dayana Lima teve uma gravidez tubária, uma das gestações com maior índice de morte materna, e perdeu seu bebê em 2015. Ela contou que não recebeu nenhum tipo de assistência do hospital após a perda e lembrou que a morte de um bebê, além de uma dor física e psicológica para a mãe, é o fim de um sonho. Dayana hoje integra o movimento do Luto à Luta, que dá apoio às mães que sofreram perda gestacional. Segundo ela, os profissionais de saúde são despreparados para lidar com esse momento e essa é a principal reclamação das mulheres que procuram o coletivo. É a falta de assistência, a falta de tato, a falta de suporte mesmo profissional, de um sistema como um todo psicológico, da assistência social a essas famílias. O descaso é no total, porque a gente não é educado à perda de uma criança, que é sempre esperado, normal, é que essa criança chegue. Tanto que os aparelhos os hospitalares não são preparados para ter um espaço reservado a essa mãe e essa família que passou por isso. Tivemos agora o relato de que uma mãe que tinha acabado de perder o bebê estava ao lado de 2 mães dando à luz. Quando se trata de mulheres presas, os casos de violência obstétrica são ainda mais graves. Essas mulheres passam por violações desde o momento que acessam o sistema prisional. Muitas grávidas passam até 12 horas entre a unidade em que estão presas e os hospitais. A falta dos profissionais de saúde adequados nas unidades onde elas estão, o transporte pelo carro, pelo carro do SOI, que é esse compartimento muito fechado, todo metálico, inadequado. É também o fato de que a triagem ainda é feita também pelas agentes, que são elas que pegam a chamada, levam para o ambulatório, do ambulatório vai para a UPA. É a ideia de que necessariamente elas precisam sempre estar passando para a UPA para atingir a rede pública e o acompanhamento anterior, porque não existe pré-natal feito de forma permanente nas presas. A presidente da CPI, deputada Renata Souza, disse que a audiência foi importante para humanizar a discussão sobre a violência obstétrica e ampliar o debate para além do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Segundo ela, é preciso pensar políticas públicas que protejam as mulheres, principalmente nesse momento tão importante que é a gestação. É fundamental para que a gente possa também qualificar ainda mais o nosso relatório final da CPI do Hospital da Mulher, porque é nesse relatório que a gente vai apresentar as nossas recomendações e, portanto, fazer esse debate público com especialistas na área, mas também com a população, enfim, mulheres que passaram por esse momento de dor, é fundamental para que a gente supere essa lógica de números e saiba que tem uma vida por trás e que recomendações nesse sentido são muito importantes para um relatório final da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj aprovou os 3 novos integrantes do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, órgão criado pela Alerj para acompanhar denúncias de maus-tratos em presídios e outros locais de privação de liberdade. Rafaela Albergaria, Ionara Fernandes e João Marcelo Dias foram indicados pela Comissão de Direitos Humanos da Casa e terão mandato de 4 anos. O mecanismo é formado por 6 integrantes que visitam as penitenciárias e produzem relatórios. Os 3 indicados são extremamente preparados, fazem jus à indicação técnica da Comissão de Normas Internas, então tenho certeza que provocarão um relatório extremamente profícuo ao Estado do Rio de Janeiro para que a gente melhore a política pública de assuntos penitenciários. Rafaela e Ionara são assistentes sociais e pesquisadoras. Já João Marcelo atua no núcleo do sistema penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio.
Durante a sabatina, eles falaram sobre a importância do fortalecimento das instituições para garantir melhorias no sistema prisional, defenderam transparência nos gastos e melhor remuneração para os agentes de segurança. Conforme a letalidade aumenta fora do sistema prisional, isso reflete lá dentro. Esse ano nós já estamos com 136 mortos no sistema penitenciário. Ano passado batemos a casa dos 200. Então, e isso reflete muito, porque a gente tem unidades muito sensíveis, como, por exemplo, a cadeia pública Jorge Santana, que é referência para receber presos baleados e está atualmente como uma verdadeira enfermaria de guerra e sem nenhuma assistência lá dentro. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente aí para conseguir levar um pouquinho dessa atenção e dessa assistência para quem está lá dentro. É primordial que a gente pense, né, atuações específicas para combater essa letalidade no sistema, né? Sobretudo no sistema prisional, no sistema socioeducativo, e isso só é possível a partir das articulações com as políticas sociais, com as políticas públicas. O Brasil ocupa o segundo lugar em investimentos em negócios sociais. Entre 2014 e 2015, foram investidos no setor 1,3 bilhão de reais em todo o país. 11% desses empreendimentos estão concentrados no estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada durante seminário no plenário da Alerj sobre a importância do marco legal para o desenvolvimento dos negócios de impacto social no estado. O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, abriu o evento, destacando o projeto de lei de autoria dele, que tramita na casa e cria a política estadual de investimento e de negócios de impacto social. A deputada Mônica Francisco, que presidiu o seminário, falou sobre a importância do projeto. Quando essa casa vota um projeto de qualificação, de impacto, de investimento, de fomento a esses empreendimentos que vão desde empreendimentos. Então, no cinturão rural do estado, no norte do estado, no sul do estado, desde empreendimentos que estão no centro, na capital, na zona oeste, empreendimentos que são geridos, na maioria das vezes, por mulheres, que vêm produzindo desenvolvimento local, integrado, sustentável, fortalecem cadeias produtivas. Isso gera um impacto econômico, isso amplia a visibilidade, primeiro, desses empreendimentos e amplia o impacto financeiro no estado do Rio de Janeiro. Durante o evento, diversos casos de sucesso no setor foram apresentados, entre eles o projeto Carteiro Amigo, que nasceu na Rocinha e hoje impacta mais de 16 mil pessoas nas comunidades do Rio de Janeiro. O Carteiro Amigo ele nasceu na comunidade da Rocinha, com a função de dar aos moradores que não têm endereço, devolver a eles um endereço. Os moradores na Rocinha tinham a dificuldade de receber as correspondências. E a partir desse projeto, eles passam a receber as suas correspondências novamente. Hoje, o Carteiro Amigo já funciona também no Rio das Pedras, na Ilha do Governador, no Parque Royal, na Curicica, na Asa Branca e na Vila Cruzeiro. A chefe do Departamento de Gestão Pública de Municípios e Inclusão Produtiva do Banco Nacional de Desenvolvimento disse que o BNDES quer fazer parcerias para a criação de um fundo de crédito rotativo para fomentar os empreendimentos de impacto social. Recentemente a gente teve uma iniciativa que foi o BNDES Garagem, que selecionou algumas startups, algumas delas sendo startups de impacto, e a gente tem a intenção, isso ainda está em construção, de repente desenvolver um fundo em que o BNDES entre com recursos não reembolsáveis junto com outros parceiros, porque o BNDES sozinho não consegue fazer nada, ele precisa de parceria para apoiar os negócios de impacto do nosso país. Aí seria por meio de crédito, porque a ideia é que esses recursos retornem para esse fundo para que ele possa investir e apoiar muito mais empreendedores de impacto. Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, somente este ano, mais de 37.500 empresas de impacto social foram abertas no estado e que a secretaria tem investido no setor. Projetos de lei como que esta casa vai analisar hoje à tarde são de suma relevância para a preservação do meio ambiente e para o fomento do turismo, que tem no ambiente, tem na ecologia do estado do Rio de Janeiro um dos seus maiores indutores.
a Secretaria está se movimentando, principalmente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para a implementação de novos hubs de tecnologia. Já visitamos 2 hubs de startups no exterior para trazermos para cá uma ideia de como fomentar, de como alimentar ainda mais startups que tenham, por sua espinha dorsal, o desenvolvimento sustentável e a lucratividade de um negócio privado. A importância do Rio de Janeiro ter um marco é justamente reconhecer que esses negócios podem ser diferenciados nas políticas públicas. Então, é o primeiro passo para a construção de políticas direcionadas a negócios que olham muito mais para os seus impactos e para a mudança social que ele pode gerar, a mudança ambiental que ele pode contribuir, do que simplesmente para o lucro. E é importante, e todos os palestrantes de hoje falaram dessa necessidade de diferenciação, né, para que a gente não possa olhar, para que a gente possa olhar isso tudo e pensar como é que a gente pode estimular que esses negócios se estabeleçam. Escolas públicas e particulares podem ser obrigadas a fazerem um cadastro das pessoas autorizadas a retirar os alunos matriculados de suas dependências. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Priscila Leão. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram uma alteração no regimento interno da Alerj. O deputado Renato Cozzolino quer que no parágrafo que proíbe líderes e vice-líderes de fazerem parte da mesa diretora, conste uma ressalva indicando a exceção das bancadas compostas por até 2 parlamentares. A proposta será promulgada. Hoje eu faço parte da mesa diretora e sou o único do meu partido. Até então, meu partido era o PRP, fundiu com o Patriota, mas eu era do PRP e era o único do PRP e não podia ser líder. Como outros parlamentares também, como a Marina, que hoje é a única do PMB, faz parte da mesa e não pode ser líder do seu partido. Então, já passou da hora da gente alterar esse regimento. Graças a Deus foi votado hoje em redação final e a partir de amanhã, sendo publicado, as pessoas, os deputados parlamentares que compõem a mesa e que fazem também parte da sua bancada como líder ou vice-líder vão poder ocupar seu respectivo lugar como líder ou vice-líder. A lei que instituiu o Sistema Estadual de Cultura pode ser alterada. Os deputados Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Valdec Carneiro, Carlos Mink, Dani Monteiro, Renan Ferreirinha e André Siciliano querem mudar o artigo que trata da composição do Conselho Estadual de Cultura para que a indicação dos membros seja feita pela instituição da qual eles façam parte. A matéria recebeu 2 emendas e retornou às comissões técnicas. Normalmente, em todas as comissões aqui na casa, a comissão é que indica representantes dela para uma outra instância, qualquer que seja, um órgão. Então, é claro que o Conselho de Cultura, a representação da Assembleia Legislativa tem que sair exatamente de uma discussão e votação dos membros da Comissão de Cultura para eleger aqueles que devam fazer parte exatamente do Conselho, representando a Assembleia Legislativa. Escolas públicas e privadas podem ser obrigadas a estabelecerem um cadastro com o nome das pessoas autorizadas a buscarem os alunos matriculados. Essa proposta do ex-deputado Bernardo Rossi, ela foi aprovada aqui no plenário da Alerj e segue agora para sanção ou veto do governador. Será alterada a lei que prevê a instalação de mecanismos de proteção nas agências bancárias. O objetivo é deixar mais clara a redação e determinar o tipo de dispositivo que deve ser utilizado tanto em caixas eletrônicos como em caixas comuns. A proposta do deputado Dionísio Lins foi aprovada e segue para análise do governador. Empresas públicas e privadas que fornecem planos de saúde para seus funcionários deverão ter que divulgar a resolução da Agência Nacional de Saúde que garante a cobertura do plano, mesmo nos casos de desligamento da empresa. O prazo mínimo de cobertura é de 6 meses, podendo chegar a 2 anos. Essa proposta do deputado afastado Luiz Martins e também garante a cobertura sem nova carência. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão aqui no plenário da Alerj e precisa passar por mais uma votação. E o deputado Carlos Mink quer mudar a lei de concessão de serviços e obras públicas do Estado. O texto determina que, caso a concessionária queira devolver a concessão ao Estado, deverá indenizar o governo com os custos necessários e que o processo só poderá ser concluído após decisão judicial transitada em julgado, quando não cabe mais recurso.
O poder público deverá realizar vistorias para checar o cumprimento dos termos do contrato de concessão e, identificando o descumprimento de cláusulas relativas a investimentos, cobrar o pagamento dos valores devidos. O projeto recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Muitas vezes, uma concessionária comete erros de gestão, não consegue cumprir os compromissos do contrato de concessão, por exemplo, botar novos trens ou novas barcas, não constrói estações, aí chega uma hora lá que ela fala, toma que o filho é teu, devolve. Mas peraí, não é bem assim. Então o que diz esse projeto de lei? Que uma concessionária que quer devolver antes do tempo não é uma coisa unilateral. Tem que ter uma vistoria, tem que eventualmente passar pela justiça e ela tem que ressarcir o Estado dos erros que ela teve ou de compromissos que ela não cumpriu. Enquanto isso não for resolvido, ela não pode, inclusive, nem concorrer a novas licitações. Os benefícios do Programa Nacional de Vacinação contra o HPV podem ser estendidos à população do sexo masculino. O objetivo do programa é vacinar meninos e meninas que ainda não tenham vida sexual ativa. A proposta do ex-deputado Átila Nunes recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. O deputado Carlos Mink quer aumentar para 360 dias o prazo para a utilização dos cartões unitários de transporte ferroviário, metroviário, aquaviário e rodoviário. Se nesse período ocorrer o aumento da tarifa, o cidadão não precisará complementar a diferença da passagem. O texto foi aprovado em primeira discussão. Não tem sentido você comprar um cartão, ter um crédito, aí passava 48 horas, a concessionária dizia, isso já não lhe pertence mais. Mas como assim? Por essa lei, o teu crédito vale 1 ano. O incrível é que eu entrei com esse projeto há 4 anos atrás. Foi uma guerra aqui, porque tudo que mexe com transporte, você sabe que é guerra. Passados 2 anos e pouco, a própria agência reguladora, também a nosso pedido, resolveu estender para 1 ano. Ou seja, na verdade, agora é claro que uma lei é muito mais forte. Que uma resolução da agência, outra resolução muda. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo ao aparelhamento da segurança pública. O objetivo é que as empresas possam destinar parte do valor devido em ICMS a projetos de segurança. O montante aplicado no PISEG não poderá ser superior a 0,6% da receita de ICMS para 2019 e 0,8% a partir de 2020. O projeto do deputado Marcelo do Seudino recebeu 17 emendas e retorna às comissões técnicas. O deputado Carlos Augusto quer obrigar empresas que fabricam vidros para boxes de banheiros a disponibilizarem o material já com uma película protetora de segurança. Quem descumprir a norma poderá ser punido com base no Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão e volta à pauta em plenário para mais uma votação. E o deputado Léo Vieira quer regulamentar a utilização de espaços para a realização de festivais de pipa. Os pipódromos devem estar localizados em área restrita aos participantes e a uma distância mínima de 1 quilômetro de rodovias públicas e redes elétricas. A linha esportiva de competição só poderá ser utilizada nos pipódromos que devem ser autorizados e fiscalizados pelo poder público. A matéria foi aprovada e segue para a segunda discussão em plenário. Hoje a pipa e a linha esportiva, ela é criminalizada, ela é proibida. Mas, porém, não há fiscalização nenhuma. Então as pessoas continuam soltando pipa nos bairros, perto de rodovia, perto de estradas. O projeto vem para resolver esse problema. Para as pessoas terem a consciência de soltar pipa longe das estradas, longe de rodovias e poder soltar num lugar específico, que são os pipódromos. São campos abertos, onde não tem ali nenhum problema no item segurança de atingir alguém por conta da prática da pipa esportiva. E o Rio de Janeiro pode ter uma política de investimentos e negócios de impacto social. Esses negócios têm como objetivo produzir impacto socioambiental e resultado financeiro de forma sustentável. Os empreendimentos devem atuar na promoção do bem-estar da comunidade em que atuam. Poderão participar pessoas jurídicas com finalidade econômica, cooperativas, organizações da sociedade civil e associações. O texto do deputado
André Siciliano e da deputada Mônica Francisco foi aprovado e volta para outra votação em plenário. Na próxima sexta-feira, a Alerj vai sediar um seminário da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Os temas em debate serão o suicídio, a automutilação, a violência contra a mulher e o Sistema Único de Segurança Pública. Nós estaremos recebendo deputados de São Paulo, de Minas, também do Espírito Santo e de outros estados. E debatedores também de outros estados, representantes do Ministério Público, ministros, já está confirmada a presença do ministro Osmar Terra, e outros atores importantes nesse debate. Então estaremos debatendo consecutivamente, serão 3 GTs de trabalho dentro do seminário, aqui na Assembleia, em locais daqui do conjunto da Assembleia, e no final nós iremos nos unir novamente, abrirá às 8 da manhã, cada um irá para o seu GT, e no final iremos nos unir para deliberar as propostas de políticas públicas de confronto a esses temas, né, de combate, enfim. As pessoas que estiverem interessadas, é simples, basta você entrar no site da UNALI, unali.org.br, unali.org.br. UNALI é a União dos Legisladores e Legislativos do Brasil. Você não pode perder. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.